Sociedade, aula 108. Salve, pessoal, mais um evento de atualidades com você aí, né? Qual é o tema, hein, professor? Já falamos de segurança, meio ambiente, tem outros assuntos? Tem. Questão educacional, um outro tema também que ocupa espaço em prova. É porque a gente vai bem na educação? Pois é, né? Quem me dera, né, professor? É verdade. O problema educacional para nós entra no contexto das provas. Eu tenho citado aí alguns exemplos de provas muito recentes, você tem acompanhado. Lembre-se que foi tema, estou citando de novo a prova da Polícia Federal de maio de 2012, o que estava lá? Qualidade do ensino no Brasil. Foi tema de prova, PF tratou desse assunto, em outros exemplos de prova também. É preciso tomar cuidado com esse tipo de abordagem, porque ele tem espaço sim, falar de educação no Brasil é tema, isso está presente. E qual é a questão central? É porque trocou o ministro da Educação? Não, é pelos temas que o ministro levantou. É claro que é por aí o enfoque. Ah, mas saiu fulano e entrou Beltrano? Não, não seria essa a pergunta da organizadora. Mas quais são os grandes desafios educacionais que o país tem? Temas que vão contribuir para quê? Se você observar, no mês de abril de 2012, o IBGE divulgou alguns dados ainda do censo 2010. E alguns assuntos relacionados à educação também estiveram presentes. Além disso, vale destacar o que acontecera com outros assuntos. Por exemplo, o governo fez os exames anuais, aqueles que você já conhece, Enem da vida, ENAD da vida, Prova Brasil, para avaliar os diferentes níveis de educação no país e os resultados foram muito ruins para variar. Essas dificuldades levaram também toda uma discussão sobre a política educacional brasileira. E mais, você não pode esquecer que em 1996, bem no finalzinho de 96, o governo Fernando Henrique sancionou uma nova lei educacional, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que curiosamente a imprensa recordou o quê? De 96 para 2011, os 15 anos da nova lei, consequentemente uma avaliação da educação no Brasil. Tudo isso contribui para o avaliador querer brincar com o tema, dá para ficar de olho. Então vem aqui comigo. Estamos falando então em janeiro da troca do ministro Fernando Haddad pelo ministro Aloysio Mercadante. Fernando Haddad que vinha desde o governo Lula no Ministério da Educação. É interessante observar que a troca, é óbvio, atende a algumas questões. Fernando Haddad, candidato a prefeito em São Paulo, e Aloysio Mercadante, saiu do Ministério de Ciência e Tecnologia e foi para o Ministério da Educação. Qual era o grande objetivo a ser lembrado? Não é porque o ministro é bom ou ruim, mas principalmente as polêmicas envolvendo dois temas que foram muito caros ao governo Lula e governo Dilma. O ProUni e o Enem. Lembra, o programa, o ProUni, programa criado no governo Lula para oferecer bolsas de estudo a estudantes de universidades privadas. Esse é um ponto. E o Exame Nacional de Ensino Médio reformulado para ser uma alternativa ao vestibular tradicional. Claro que quando você fala do Enem, você lembra só de encrencas, que nós vamos recordar a dificuldade do governo de viabilizar o novo Enem desde 2009, naquela história. E agora vai. Então é gráfica que rouba a prova que chega errado, confusão no acesso aos dados, muitos problemas na realização do exame, muitas críticas à gestão do governo Haddad. Todo mundo falava também que a presidente Dilma não morria de amores por ele, foi um pedido do governo Lula para manter Fernando Haddad no ministério. Mas esses dados ruins, acompanhados de uma queda na qualidade das provas e dos exames que a molecada andou fazendo por aí. O Enem, por exemplo, apresentou uma queda de escolas públicas no quadro dos 25% melhores, ou mesmo as dificuldades que a chamada Provinha Brasil apresentou aí, mostrando como nós temos milhares de crianças que não sabem o que deveriam saber na idade que estão na escola ou no ano que estão na escola. Então, todas essas questões de qualidade versus quantidade que marcam o debate educacional, vale destacar. O ministro também tocou em alguns pontos interessantes relacionados a metas educacionais. Vem aqui comigo. Colocar todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola até 2016. É uma meta, ou seja, toda a molecadinha que estiver aí considerando os diferentes níveis do ensino, de base até o ensino médio, a idade passando aí, ensino fundamental, ensino médio e também educação infantil, o objetivo do governo é a universalização, 100% da molecada de jovens na escola. Claro, é uma meta interessante, é uma meta quantitativa, mas o grande questionamento é
a questão qualitativa. O próprio IBGE, como eu disse, trouxe dados que eu comentei para você, ainda do censo 2010. E o que a gente vai recordar para você dos dados divulgados no final de 2011, início de 2012, é o que você sabe melhor do que eu. O brasileiro está estudando mais, mas infelizmente sabendo menos. E aí, professor, como é que faz? Essa questão colocada também como um desafio do governo. Políticas públicas na área educacional vêm sendo questionadas. Como atingir o equilíbrio da universalização de mais vagas e mais oportunidades com a questão, e aí o ponto central, da qualidade do ensino. O Brasil, além dos exames nacionais, em exames internacionais também participa. Tivemos aí que recordar os dados divulgados em 2010 e 2011 da participação brasileira no exame de PISA, que é organizado pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, basicamente países emergentes que participam dessa organização ligada à ONU, e que o Brasil bate 55 países, ficamos ali em torno da posição número 51, né, porque avaliam diferentes conteúdos. 51, 52, ou seja, péssimo desempenho do país. É interessante observar a cobrança em termos de qualidade na educação. Ok? Outro tema destacado pelo ministro que vale observar, um programa para diminuir essa defasagem, né? E tocou num ponto importante. O ministro pediu mais dinheiro, dinheiro de quem? Do pré-sal. Dinheiro do pré-sal para a educação. Aí envolve a questão do petróleo, você sabe, as polêmicas, todo mundo quer mais dinheiro do pré-sal, né? Os prefeitos que em maio vaiaram o presidente Dilma porque querem mais dinheiro do pré-sal. O ministro quer dinheiro do pré-sal, todo mundo quer, você também quer, eu também quero. Mas a questão central era o debate de aumento de recursos na discussão de qualidade. E óbvio, né? Mudanças no processo de gestão e formação de professores. O ministro Mercadante usou uma frase curiosa, dizendo que os professores são do século XX e os alunos do século XXI. E quem vos fala complementa. E os gestores da educação são do século XIX. Então essa tragédia a gente tem que resolver. Por isso, não tem como se não se enfrentar a questão educacional. E os avaliadores sensíveis a isso vêm tratando do tema em prova, vale observar. Ok? Que mais, hein, professor? Para concluir a conversaiada sobre o tema, a questão do Enem. Polêmica total, o governo avalia que o Enem é um exame necessário, uma alternativa sim aos vestibulares, mas tem que melhorar. Tem tanto que melhorar que você lembre que o governo anunciou 2 exames para 2012 e cancelou um, que falou que não ia conseguir fazer. Por isso que nós estamos aí nessa questão educacional e suas polêmicas. Esse é um tema. Porém, da mesma forma que a questão educacional tem espaço, a questão cultural também tem. Se você pegar os editais, é muito comum os avaliadores pedirem arte e cultura em seus editais. Não como na prova do Senado, que você viu também em 2012, a prova de abril, pergunta sobre a ex-amante do presidente Kennedy, que escreveu um livro. Quer dizer, aí não é prova de atualidades, né, professor? A Getúlio Vargas pediu isso em prova, aí é dose, né? Mas a literatura lançou um livro de memórias. Porém, mas perguntar isso para um candidato ao cargo ao Senado, eu não sei o que acresce ele saber que uma ex-amante do presidente escreveu um livro. Ainda, como disse um amigo, se perguntasse da Marilyn Monroe, né, professor? Mas preferências à parte, é questão que nós entendemos que tem temas mais relevantes de cultura para discutir. O avaliador pediu, vamos fazer o quê? Nós optamos aqui por propor a você um outro assunto. 90 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Vale sempre lembrar que em fevereiro, então, se destacou, se lembrou de uma série de temas relacionados a isso. Você que estuda nas aulinhas de literatura, movimento modernista, vai lembrar, né, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, Teatro Municipal de São Paulo, artistas de diferentes segmentos propõem uma nova leitura sobre a arte, sobre a cultura brasileira. Então, várias comemorações foram realizadas nesse sentido. É claro que as perguntas não serão sobre os eventos de comemoração. Serão sobre o que então, professor? Sobre a semana em si. Olha lá. Então, onde foi realizada, qual era o objetivo, os diferentes enfoques, a questão de uma nova tendência na arte brasileira, claro, muito influenciada pela arte europeia, quer dizer, os movimentos modernistas na Europa influenciando, claro, a cultura e a literatura, a pintura, as artes nacionais no geral, mas é um tema que você precisa tomar cuidado, porque quando esses temas históricos vão para a prova, e eu vou te mostrar um exercício na sequência, o avaliador quer saber se o candidato realmente está lembrando, né? Porque aí não vira pergunta de atualidade, é um cara de prova de história ou de literatura. Mas o interessante é destacar
que esses assuntos têm fôlego, porque você pode tratar do tema o ano todo. É um ano de eventos e lembranças, como eu disse a você. Você tem, por exemplo, o centenário de um escritor famoso, que é o Jorge Amado, grandes obras da literatura nacional, inclusive está sendo refilmado aí, uma de suas obras, a Gabriela, Cravo e Canela, né, professor? É verdade. Interessante recordar como esses assuntos podem ser abordados. Então, lembrar da semana de 22 e de alguns de seus personagens também é importante. Veja, quem são personagens que você tem que recordar naquela semana? Por exemplo, a literatura com Mário e Oswald de Andrade, a questão da escultura, o Vitor Brecheret tem aí um monumento importante em São Paulo, né, vale sempre destacar. Anita Malfatti na pintura, Heitor Villa-Lobos na música. Não esquecer desses personagens que você estudou em algum momento. E que aí, nas provas, o avaliador, claro, por que não, pode trazer o conteúdo para você. O movimento modernista, todo mundo que estudou literatura sabe, 1922, né, a Semana de Arte Moderna de 22 é o marco do movimento modernista no Brasil. Esse é um olhar que você deve observar. Que mais, professor? Vou pensar nessa questão do Jorge Amado? Vou pensar não. A Fundação Carlos Chagas já pensou e trouxe em prova. Dá uma olhadinha comigo aqui. Prova do metrô de São Paulo, dê uma olhadinha. Houve muita polêmica e especulação sobre a idade da atriz que viverá a personagem central da adaptação do romance Gabriela, Cravo e Canela, uma nova minissérie. Você está falando de Juliana Paz, professor? É verdade. O romance é uma das obras de um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, cujo centenário de nascimento ocorrerá neste ano de 2012. Observou? Virou prova de história, hein? Conhecimentos gerais. Quem é? Gabriela, Cravo e Canela, Jorge Amado. Cuidado com esse tipo de questão. A Fundação Carlos Chagas já trouxe o tema. Então, o centenário do fulano, aniversário do Beltrano, dá para ganhar em prova? Claro. Além do que, é sempre importante observar que a memória de determinadas personalidades também pode ser destacada, né? Por exemplo, em maio, o escritor mexicano Carlos Fuentes morreu, um escritor mexicano que é muito conhecido na América Latina. Não tão contundente no Brasil, mas conhecido na América Latina. Só que o que acontece? O Carlos Fuentes deu várias entrevistas em que ele elogia um escritor que ele gostou muito, sempre falava desse escritor. Quem era? Machado de Assis. Aí que você tem essas referências. O cuidado, porque aí, a partir dessa lembrança, eu posso fazer uma pergunta sobre o Carlos Fuentes, posso fazer uma pergunta sobre Machado de Assis. Tomar cuidado, esse tipo de abordagem em cultura é muito favorável para as organizadoras. Tratar de temas relacionados, claro, ao cinema, à literatura, a essas personalidades. Um olhar. Tem que ficar de olho. Cabe em prova? Cabe, é óbvio, depende do tamanho, né, da prova que você tem as questões de atualidades. Mas é um assunto que você não deve desprezar. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.